Olá pessoal, tudo bem? Senta que lá vem a história, hein? Essa semana, confesso que as experiências que eu tive foram muito enriquecedoras. Em que sentido? No sentido que nós somos espírito, alma e corpo. E ter um envolvimento com a educação tem que ser algo transformador. Eu tive a experiência essa semana que um personagem da DC esteve na escola para alertar as crianças sobre algumas coisas, uso de máscara, como ozonizar, desinfetar as mochilas com as máquinas que foram cedidas. E daí era um personagem assim muito alto, muito chamativo, e as crianças, algumas ficaram muito encantadas. E um dos adaptados pediu para tirar uma foto, eu acompanho os adaptados, pediu para tirar uma foto com ele brincou com esse menino, ele veio empolgado. E quando ele comentou com um colega, olha a resposta que o colega deu: senta de quatro para ele. Gente, uma criança entre 10 e 11 anos usar esse tipo de termo foi muito pesado. E o meu adaptado ficou muito incomodado. E ele veio: tia, o menino falou assim é comigo. E eu pedi oportunidade ao professor. Ele estava falando sobre adjetivos, substantivos e verbos, frases. Daí eu aproveitei o gancho, falei: professor, você me dá uma oportunidade? E contei para o professor o que aconteceu, sem falar quem tinha dito, e transmitimos para a sala inteira como está a linguagem, o que eles têm aprendido e como isso deve ser descartado da nossa vida. E o Senhor, como o Espírito Santo, ele dá o poder para testemunhar, que poder é para testemunhar de Jesus. Poder não é algo que vem para a gente ser superstar em alguma coisa. O poder é para manifestar o poder de Deus, o poder que salva, o poder que vem trazer algo do Espírito Santo, de Deus, de Jesus para nós. Não é algo que vem da carne para engrandecer a carne, entenderam? Mas voltando a falar sobre o que realmente é importante, eu falei, o Senhor me fez lembrar de um versículo: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter luz, mas se os seus olhos forem maus, quão grandes trevas serão. E eu pude falar dessa palavra, e eu disse que Jesus tinha falado isso, e o professor ficou pensando: é verdade. Trouxe reflexão para toda a turma. Eu falei para eles: o que vocês têm ouvido, o que vocês têm falado? O respeito termina quando começa o desrespeito. Mas nós não queremos que o respeito acabe, mas que ele continue. E se vocês quiserem ser respeitados, vocês também precisam respeitar. E eles prestaram atenção, ficaram ali quietos. Em nenhum momento nós acusamos ou falamos trazendo constrangimento para quem disse a palavra, para quem disse a frase, porque foi muito pesado. E com isso os meus alunos adaptados foram tranquilizando. Um percebeu e o outro ficou assim: o que aconteceu? Porque eu sempre tenho um que é mais distraído. Mas graças a Deus o professor também desabafou, porque ele falou assim: eu estou dando aula para a segunda geração dos meus alunos e é difícil porque eu sou um senhor, eu tenho idade para ser avô de muitos, alguns vêm me abraçar e eu não sei o que fazer, porque é tanta maldade, disseminando tanta coisa, que eu fico às vezes sem ação, eu fico sem jeito de dar um abraço numa criança e alguém maldar, eu fico com medo. Eu fico inseguro. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis e as pessoas estão muito maldosas e maliciosas. Mas nós precisamos refletir sobre isso e trazer luz para onde a gente for. Nós somos missionários. E ser missionários é ser pequenos cristos mesmo. Estava falando com a minha amiga Denaí sobre isso. Ela é do Rio de Janeiro, como eu também sou. E a gente estava falando. O que Jesus faria nessa situação? Ele faria esse tipo de coisa. Ele não humilha, mas ele também levava a palavra. Ele trazia uma reflexão, como ele também trouxe o chicote.
Jesus é maravilhoso e o nome dele deve ser engrandecido e honrado. E a educação desse país tem jeito. Nós, sendo missionários do campo de atuação, sem a gente sair do nosso ambiente de trabalho, sem prejudicar a aula do professor, mas pegar um gancho e trazer ali uma palavra que venha trazer o despertamento, e ali falando de adjetivos, de substantivos, de verbos que possam construir coisas boas. Bem como na aula de ciências, professor de ciências, gente, tem que estar trazendo experimentos, e ele falando sobre misturas homogêneas e misturas heterogêneas, e fazendo as crianças pensarem. Mas quando você fala de experimento, você não tem que fazer pensar, você tem que mostrar. E dali eu fui à cozinha, pedi sal, peguei água, os alunos ajudaram e ele fez a mistura ali, mostrou que era uma mistura homogênea. Gente, depois o professor falou assim: você é a melhor professora que trabalhou comigo, porque precisamos construir pontes e parcerias e não procurar ser melhor que o outro. E eu estou transmitindo isso para vocês porque essa experiência foi enriquecedora. E tudo que é rico para a gente, nós gostamos de compartilhar. Então eu espero que toda essa experiência sirva para nossa edificação e entender que nós temos um campo de atuação. E esse mundo precisa de transformação. Do jeito que está intolerável. As pessoas estão intoleráveis. Então vamos ajudar as pessoas a deixarem de ser maldosas, não vamos compartilhar nem compactuar com piadinhas de mau gosto, com piadinhas de duplo sentido, isso não nos pertence. Vamos trazer essa turminha para a luz, porque eles merecem estar na luz, tá bom? Bom dia.